Eu, você, Alana Canipa, que daqui a pouquinho estará conosco aqui no estúdio, e o Cláudio Humberto, direto de Brasília. Cláudio, boa tarde, tudo bom? Olá, Cristiano Panvec, muito boa tarde Brasil. Boa tarde, Alana Canipa, que está entrando neste momento no estúdio, tudo bem? Oi, Cris Panvec, ótima tarde para você, para o Cláudio Humberto, para todos os nossos ouvintes. Só um boa tarde para você recuperar o fôlego, tá bom? Ótima tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos abrir com um tema que tem sido recorrente aqui nos bastidores do poder e certamente será até que a coisa toda se desenrole lá no segundo semestre. Na Rádio Bandeirantes, eleições 2022. Cláudio Humberto, hoje tivemos mais uma pesquisa eleitoral divulgada, pesquisa presidencial, hoje do Poder Data, traçando aí alguns cenários interessantes e serem observados e analisados por nós nesta abertura de bastidores do poder de hoje, porque é um cenário que trata já de diferenças, né, no cenário que a gente tem acompanhado nos últimos dias, sem a presença nessa pesquisa eleitoral de Sérgio Moro, e que deixa bem claro que o grande beneficiado pela saída do Moro é o presidente Jair Bolsonaro, que neste ano nunca esteve tão perto de Lula nessas pesquisas presidenciais, né, Cláudio? Aliás, neste ano e desde que o Supremo Tribunal Federal produziu a candidatura do ex-presidente, tornando ele elegível, né? Desde que o Supremo fez essa graça para o PT e para o Lula, nunca a diferença entre Lula e Bolsonaro foi tão curta, né? Sempre as pesquisas apontaram diferenças espetaculares, aquelas coisas que a gente não vai saber nunca se houve manipulação, mas o fato é que desde 1º de janeiro esses números têm aproximado os dois principais candidatos a presidente em diversos institutos. Tem aqueles institutos assim mais credíveis, digamos, que nunca exagerou nesses números, nessa diferença, mas aqueles que exageraram já apresentam números bem diferentes daqueles que permearam, que marcaram as pesquisas durante todo o ano de 2021. Hoje foi divulgada uma nova pesquisa do Poder Data, indicando que a diferença entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro é agora de 5 pontos percentuais. Nunca foi tão pequena, né? Pelo menos nesse instituto aí que já apresentou diferenças quilométricas entre os dois candidatos, mas agora está em 5 pontos percentuais e mostra mesmo uma, digamos assim, uma consolidação dessa dupla como os principais líderes das pesquisas, e mostra outras coisas muito interessantes. Por exemplo, Ciro Gomes mantém-se ali, conserva a sua posição de terceiro lugar, né? É bem distante dos dois primeiros, mas continua em terceiro lugar. Dória vem em seguida em quarto, Janones está empatado no primeiro cenário com o André Janones, né, que é um deputado. Simone Tebet vem na sequência com 2, Emael, eterno candidato do PSC, vem com 1, e 0 tem lá o Dávila, o Péricles, o Manzano, quem é Manzano? Vera, que é do PSTU, enfim, brancos e nulos 7 pontos, e não sabem ou não quiseram opinar 4. Esses são números de um primeiro cenário, mas é o cenário mais próximo da realidade, né? O Poder Data fez uma coisa muito interessante também nessa pesquisa. Ele separou os 4 principais candidatos. Os 2 da frente, Lula e Bolsonaro, Ciro, que vem em terceiro, e João Dória, que é o melhor dos demais candidatos, aquele que apresenta o melhor desempenho entre todos os demais candidatos, e é apontado como uma das figuras mais prováveis para liderar a terceira via. E o que é que esse levantamento indicou, apresentando apenas 4 candidatos ao eleitor? Mostrou um crescimento do Dória, que pula para 6 pontos de intenção de voto, empatando com o Ciro com 7. Ciro fica com 7. E aí vem e se reproduz ou se repete aqueles números que eu já dei antes: Lula com 40 de intenção de votos e Bolsonaro com 35, a 5 pontos de distância. Nesse cenário, que é um cenário reduzido, né, com apenas 4 candidatos, os outros candidatos que foram mencionados somam 3 pontos, brancos e nulos 5,
e não sabem ou não quiseram opinar sobre isso ou revelar o seu voto 4% dos entrevistados. Essa pesquisa é uma pesquisa feita por telefone. Tem muita gente que duvida da eficácia de pesquisas por telefone, mas eles garantem que a margem de erro é de apenas 2 pontos percentuais, o que dá, segundo as pesquisas, um grau de confiança nesse levantamento. Foram entrevistadas mais de 3 mil pessoas em 330 municípios de todo o país, e essa pesquisa, inclusive, foi registrada também, como é obrigação, como impõe a lei, né? Foi registrada no TSE sob número 0368/2022. Pesquisa interessantíssima. Analisar o cenário já um pouco mais claro é sempre muito melhor do que aquela série de especulações que a gente vem tratando, né? Conforme a coisa vai se afunilando, a gente vai tendo essa perspectiva. Essa pesquisa, né, Lana, que ela, enfim, apresentou, não só como o Cláudio bem destacou, né, esse grupo principal ali, Lula e Bolsonaro, mas esses subgrupos, né, destacando, inclusive, o bom desempenho do Dória quando o Moro sai da disputa. Existem alguns recortes interessantes a serem observados nessa pesquisa da Poder Data, né? Isso, a gente olhou para o segundo turno a distância deles também diminuiu, viu? Cláudio Humberto também destacou como tem diminuído a diferença entre eles no primeiro turno. Segundo turno, 47-38 nesse momento, 9 pontos de diferença. E o cenário dessa pesquisa, para quando você olha por faixa de renda, por região do país, dá para ver aquele empate que a gente comentou dia desses aqui no Sudeste e na região Sul. O sexo, por exemplo, quem vence aí, considerando só Lula e Bolsonaro, entre os homens, Lula está vencendo por 40-38, entre as mulheres, 39-32. É impressionante a diferença aqui, as mulheres apoiam muito mais Lula do que o Bolsonaro. Entre a idade, isso eu achei um recorte interessante da pesquisa, porque a gente estava falando dia desse sobre tirar o título, porque os eleitores que são mais jovens, que estão fora ali, o pessoal com 16, 17 anos que já poderia votar, mas não tirou o título ainda. Toda eleição tem essa conversa de que é o menor índice de todos os tempos de eleitores jovens tirando o título para fazer esse chamado. E a gente tinha uma ideia de que isso, de alguma forma, poderia beneficiar a candidatura ou pré-candidatura do Lula, né? Mas aqui, entre os jovens de 16 a 24 anos, eles estão muito próximos, viu? Daria 39-37, 39 para Lula e 37 para Bolsonaro, dentro da margem de erro, né? De 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, um cenário muito parecido entre os mais jovens. Ali, quando você avança para 25 a 44 anos, Bolsonaro vence. Por 39-38, tem um apoio maior, portanto, dessa faixa de idade, de 25 a 44 anos. E aí, dali para frente, de 45 a 59, e com mais de 60 anos, Lula tem um apoio maior, 41 a 33, até 59 anos, e 41 a 27, entre pessoas com mais de 60 anos. Então, aí sim, o desempenho entre os mais velhos do Lula faz bastante diferença. Ali, a distância entre os dois é grande e Lula tem um apoio maior, consideravelmente maior. Entre as regiões, se você olhar para o mapa, Sudeste está 37 a 34 pelo Poder Data para Lula. No Sul, 37 a 34 também. No Centro-Oeste, Bolsonaro vence de lavada. Faria 43 a 29, se a eleição considerasse a opinião só dos eleitores do Centro-Oeste. No Norte, Bolsonaro também levaria 44 a 33%. E no Nordeste, aí a gente sabe que é território petista, né? A maioria, a força da candidatura de Lula está representada aqui em número. No Nordeste, Lula 50, Bolsonaro 32. E aí a gente vê também... no recorte da escolaridade, muito parecido, os dois têm um desempenho, só o Lula ganha bastante vantagem entre os eleitores só com o ensino fundamental. Quem tem o ensino médio, aí é praticamente empate, 38 para Bolsonaro, 37 para Lula, e ensino superior, 38 para Bolsonaro, 36 para Lula.
Aí, quando você entra na renda, quem respondeu essa pesquisa, que recebe até 2 salários mínimos, entre Lula e Bolsonaro, Lula 47% das intenções de voto, Bolsonaro 28%. É uma distância bastante grande na menor faixa de renda para quem recebe hoje até 2 salários mínimos. Entre 2 e 5 salários mínimos, aí Bolsonaro vence, por 42% a 33%. E para quem ganha mais de 5 salários mínimos, Bolsonaro vence, por 41% a 31% das intenções de voto. Esse é o cenário estratificado aqui dessa pesquisa, a estratificação da intenção de voto, retrato de momento apresentado hoje pelo Poder Data, Cris.